Olá, pessoal! Estudando bastante? Prontos para mais uma aula? Essa aula será de matemática e suas tecnologias e vamos trabalhar a habilidade de avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos de estatística e probabilidade. Boa aula! Olá! Que bom estarmos novamente reunidos aqui para desenvolvermos mais uma habilidade que nos tornará competentes para realizar a prova do Enem. Meu nome é Cecília Alves, sou professora de matemática e especialmente hoje vamos desenvolver a habilidade H30, a habilidade 30 do Enem, cuja proposta seria avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimento de estatística e probabilidade. Convido vocês a nos divertir um pouquinho pensando na chance. Você já pensou quantas vezes no seu dia a dia ou no cotidiano a chance, a necessidade de medir uma chance impacta a sua vida? Bom, o seu seguro de automóvel, muitas vezes quando você compra um carro, o seguro varia de preço de acordo com a probabilidade de você se envolver ou não no acidente. Pessoas mais jovens que acabaram de tirar uma carteira têm o seu seguro de automóvel mais caro. Pessoas mais velhas que dirigem há 20, 25 anos já têm o seu seguro de automóvel mais barato. Seguro de automóvel de mulheres é mais barato que seguro de automóvel de homens, sabia? Não porque as mulheres ou os homens tenham que disputar quem dirige melhor ou pior, mas certamente porque como no nosso país há muito mais homens dirigindo, a probabilidade deles se envolverem em um acidente é muito maior. E é exatamente nesse campo que eu quero convidá-los a pensar comigo, a probabilidade. A probabilidade na matemática é o campo que se preocupa em responder qual a chance de um determinado evento ocorrer. Quando você joga uma moeda para cima e brinca com seu colega cara ou coroa, há 50% de chance de sair cara e 50% de chance de sair coroa. Num jogo de dados, onde você tem um dado numerado de 1 a 6, a probabilidade de sair um número 4 é uma chance nas 6 faces que o dado possui, quer dizer, é 1/6. Em outras palavras, nós poderíamos definir a probabilidade como sendo a razão ou a comparação entre o número de casos que me interessam, e eu vou chamar aqui de casos favoráveis, e todo o número de casos possíveis, que na matemática nós chamamos de espaço amostral. Então, a habilidade 30, quer dizer, quando eu falo que vou avaliar propostas de intervenção na realidade a partir de conhecimentos de estatística ou de probabilidade, eu vou propor um argumento ou consolidar o meu argumento a partir da definição número de casos favoráveis dividido por número de casos possíveis. Para a gente poder varrer esse conceito, vamos pensar numa questão que apareceu no Enem em 2005? Vamos ler aqui comigo na tela, veja bem. Um aluno de uma escola será escolhido por sorteio para representá-la em uma certa atividade. A escola tem 2 turnos. No diurno, há 300 alunos, distribuídos em 10 turmas de 30 alunos. No noturno, há 240 alunos, distribuídos em 6 turmas de 40 alunos. Em vez de sorteio direto envolvendo os 540 alunos, foram propostos 2 outros métodos de sorteio. Vamos ver quais são esses métodos. O método 1. Escolher ao acaso um dos turnos, por exemplo, lançando uma moeda, e a seguir sortear um dos alunos do turno escolhido. O método 2. Escolher ao acaso uma das 16 turmas, por exemplo, colocando um papel com o número de cada turma em uma urna e sorteando uma delas, e a seguir sortear um dos alunos dessa turma. Bom, então tem 2 métodos bem distintos um do outro. No diurno, eu sei que são 300 alunos distribuídos em 10 turmas e cada turma tem 30 alunos. No noturno, existem 240 alunos distribuídos em 6 turmas de 40 alunos. Será, minha gente, que a chance de sortear um aluno do diurno e do noturno é a mesma? Será que sortear um aluno do noturno e do diurno é exatamente igual ou tem um aqui que tem preferência? Um aluno da noite tem mais chance do que um aluno da manhã? Vamos pensar matematicamente nisso? Veja bem, no noturno eu tenho 300 alunos distribuídos em 10 turmas de 30 alunos. E no diurno, 240 alunos distribuídos em 6 turmas. Vou voltar aqui no método 1. Escolher ao acaso um dos turnos e a seguir sortear um dos alunos do turno escolhido. Então eu tenho 2 turnos, manhã e noite, diurno e noturno. Bom, e depois que eu sortear o turno, eu vou sortear um dos alunos do turno. No turno da manhã, ele me disse que há 300 alunos. E no turno da noite, há 240 alunos. Vamos fazer essa conta?
Se eu disse a vocês que a probabilidade é a razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis, vamos pensar aqui no método 1, tá certo? No primeiro método, o método 1, sortear um aluno do diurno e sortear um aluno do noturno. Qual vai ser a probabilidade? Primeiro, eu tenho que pensar no diurno. Bom, escolher ou sortear o diurno, primeiro, é um caso favorável em 2 casos possíveis, que é o diurno e o noturno. E, em seguida, eu vou sortear um dos alunos desse turno. O turno tem, vamos voltar lá, ó, o turno tinha 300 alunos no diurno. Então, se eu tenho 300 alunos, eu tenho a chance de sortear um aluno em 300. Então, no método 1, a probabilidade de sortear um aluno no diurno é uma chance em 600, porque eu vou escolher o turno e, ao mesmo tempo, escolher o quê? Escolher o aluno. Já no noturno, vamos pensar qual seria essa chance. No noturno, pelo método 1, primeiro, escolher o noturno é um noturno em 2 turnos possíveis. E eu tenho que escolher um aluno de um total de 240. Portanto, a probabilidade de sortear um aluno do noturno vai ser uma chance em 480. Observe que 1 sobre 600 é diferente de 1 sobre 480. Qual deles é maior? São 2 frações. E comparar frações, eu vou olhar para o seu denominador. Dividir em 480 partes quer dizer que eu dividi em menos partes. Dividir em 600 partes, eu dividi em mais partes. Portanto, os pedaços vão ficar menores. Nesse caso, a chance de escolher um aluno do noturno é maior do que a chance de escolher um aluno do diurno, pelo método 1. Mas o que aconteceria no método 2? Vamos pensar aqui no método 2. Vamos voltar lá no meu slide para a gente ver o que está acontecendo no método 2. Vamos lá? No método 2, eu vou escolher ao acaso uma das 16 turmas, vou só colocar o número delas, turma 1, turma 2, e vou sortear uma delas, e em seguida vou sortear um dos alunos dessa turma. Bom, então vamos pensar. Eu sei que há 300 alunos no diurno, distribuídos em 10 turmas. No noturno, 240, distribuídos em 6 turmas. As turmas do diurno têm 30 alunos, as turmas do noturno têm 40 alunos. No método 2, eu vou escolher uma turma e, em seguida, vou sortear um aluno dessa turma. Vamos fazer a conta? Então, no método 2, sortear uma turma do diurno. Quer dizer, primeiro, eu tenho que escolher uma das turmas. São uma turma favorável em 16 turmas possíveis. E, nesse caso, eu tenho que sortear um aluno daquele que tem 30 alunos, porque as turmas do diurno, vão voltar lá, ó, são 10 turmas distribuídas em 30 alunos. Então, nesse caso, eu tenho uma chance em 30. Fazendo essa continha bonitinha aqui, 30 vezes 16, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 1, 3, 480. Então, a probabilidade de, no método 2, sortearmos um aluno do diurno é uma chance em 480. Sortearmos um aluno do noturno. Então, vamos lá, pelo método 2. Primeiro, a gente escolhe a turma. É uma turma favorável em 16 possíveis. E, em seguida, vamos escolher um dos alunos da turma. Só que as turmas do noturno têm 40 alunos. Então, nós temos aqui uma chance em 40. Fazendo essa multiplicação, eu tenho uma chance, 4 vezes 6, 24, 4 vezes 1, 4, 640. Portanto, a probabilidade no método 2 escolhermos um aluno do noturno será de uma chance em 640. Minha gente, nesse caso, a probabilidade pelo método 2 de sortearmos um aluno do noturno é menor do que sortearmos um aluno do diurno. Portanto, a chance do diurno é maior do que a chance do noturno. Então, voltando ao nosso texto, eu tinha 2 métodos. O pessoal, às vezes, ali, naquele momento, eu queria avaliar a razoabilidade de um argumento utilizando conhecimentos de estatística. Vocês poderiam pensar, Cecília, põe todo mundo numa urna aí o nome de todos os alunos e tira logo o nome de um deles. Mas como eu quero avaliar a razoabilidade de um argumento, eu tenho que criar comparações. E por isso o Enem nos trouxe aqui 2 métodos, o método 1 e o método 2. Quero sortear um aluno pelo método 1. Estou, nesse caso, selecionando
selecionando primeiro um turno e depois escolhendo um aluno. Eu tenho 2 eventos aqui, escolher o turno e em seguida escolher o aluno. Método 2, eu vou escolher aleatoriamente uma turma e em seguida um aluno da turma. Então eu tenho que escolher a turma e em seguida pensar no aluno dessa turma. Olha, minha gente, nos 2 casos eu tenho probabilidades e essas probabilidades serão calculadas de forma independente. Escolher turno e aluno, escolher turma e depois o quê? Aluno. Eventos independentes eu vou contar a probabilidade através do princípio multiplicativo. Tenho 2 etapas a constituir. Então, nesse caso, vamos aplicar a definição de probabilidade e em seguida multiplicar. Probabilidade, matematicamente falando, é a razão entre os casos favoráveis e os casos possíveis. Dessa forma, fizemos o cálculo. Qual a probabilidade de escolhermos alunos pelo método 1 e qual a probabilidade de escolhermos alunos pelo método 2? Bom, no caso do método 1, a chance do aluno da noite é maior do que a chance do aluno do dia. No método 2, a chance do aluno do dia é maior do que a chance do aluno da noite. Com as alternativas, vamos analisar. No Enem 2005 foi quando apareceu esse problema. Olha, nas alternativas, em ambos os métodos, todos os alunos têm a mesma chance de serem sorteados? Podemos nos confundir ali, porque apareceu 1 sobre 480 e 1 sobre 640 em todos os 2. Mas em turnos o quê? Em turnos distintos. No método 1, todos os alunos têm a mesma chance de serem sorteados. Isso não é verdade. No método 2, todos os alunos têm a mesma chance de serem sorteados. Também não é verdade, nem precisamos continuar a ler. Mas a letra D está bacana, não tá? Olha só, no método 1, a chance de um aluno do noturno ser sorteado, 1 sobre 480, é maior do que a de um aluno do diurno, que era 1 sobre 600. Enquanto que no método 2 acontece o contrário. No método 2 foi exatamente o valor contrário, 1 sobre 480 e 1 sobre 600. Minha gente, pensando nisso, eu convido vocês a varrer cada vez mais os conceitos de probabilidade. Utilizar seu argumento buscando todas as chances ou todas as vezes no seu dia a dia em que você teve que medir a chance de alguma coisa acontecer. O conceito de probabilidade é um conceito que vai aparecer dentro das 45 questões do Enem muitas vezes, porque através dele nós podemos reconhecer um determinado cálculo, identificar uma determinada situação e, além de reconhecer e identificar, analisar e construir um argumento. E vamos pensar bem, qual universidade que não quer um aluno que saiba identificar, reconhecer, analisar, consequentemente interpretar e, sobretudo, ser um cidadão que argumenta de forma crítica. Leia, procure, resolva problemas, busque na sua ficha de aula. A ficha de aula aqui é a número 60. Recursos para que você possa aprofundar no conteúdo. E como sugestão, acesse o site infoescola.com. Até mais! Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 60. Bom estudo e até a próxima aula!